Vamos falar de The Chosen? The Chosen é uma série de gênero religioso, mas especificamente cristão. Antes de falar da série, eu quero que você entenda que um filme ou uma série, quando se trata do tema cristão, quando aborda assuntos da Bíblia, dificilmente ele vai ser 100% fidedigno ao que está na Bíblia. Até porque, de uma história para outra, fica coisas em aberto, como por exemplo, o nome de um personagem que a Bíblia não diz. Então, quando um diretor, quando um escritor, ele está fazendo uma série ou um filme baseado na Bíblia, ele tem a licença poética para colocar nomes em personagens que muitas vezes não têm um nome descrito na Bíblia, até para dar sentido à história. Atenção! Uma série ou um filme nunca deve substituir a leitura bíblica. Jamais! Você precisa ler a Bíblia. Até quando você assistir ou ouvir algo, você precisa comparar com as escrituras, para que você não seja enganado. Então, leia a Bíblia. Para de preguiça e vai ler a Bíblia. Falando de The Chosen, eles usam da licença poética para acrescentar personagens ou dar nome a personagens que não estão descritos na Bíblia, até para o andamento da história. Por exemplo, a Bíblia não cita o nome da esposa de Pedro, mas através das escrituras nós sabemos que Pedro tinha uma esposa. Quando você vê a passagem que fala sobre a cura da sogra de Pedro, e também quando Paulo está falando sobre as esposas ali, dos apóstolos em 1 Coríntios capítulo 9, 5. Há muitos feitos que a Bíblia ela não vai relatar. O próprio apóstolo João, enquanto ele estava escrevendo ali o Evangelho, no capítulo 21, verso 25, ele diz que muitos feitos de Jesus não foram escritos, porque se fossem escrever tudo que Jesus fez na terra enquanto ele andava, não haveriam livros suficientes para descrever tudo. Então, a Bíblia mesmo, ali o apóstolo João fala que Jesus fez muito mais do que eles escreveram ali. Então, quando nós vamos para um filme, uma série, os escritores, os diretores, eles vão usar dessa licença poética para acrescentar algo. Mas entenda, isso jamais deve substituir o seu momento com a palavra de Deus, com a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. A série, o filme vai te ajudar na sua compreensão, em você ter um olhar panorâmico ali de tudo que estava sendo descrito na Bíblia. Mas você precisa ter o seu momento de leitura bíblica. Mas então, o que eu faço com essas informações que são acrescentadas nas séries e nos filmes que não está na Bíblia? O que eu faço com essa informação? Primeiro, tenha bons olhos. A Bíblia diz em Mateus 6, 22 que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Então, tenha um olhar bom para aquilo que você está vendo, Veja com bons olhos. Segundo, filmes e séries jamais devem substituir você ir à igreja, você ter um estudo bíblico. Eles não foram feitos para ser um estudo bíblico aprofundado da palavra de Deus. Eles estão ali relatando fatos. Eles não estão ali para trazer um estudo bíblico, uma teologia por trás daquilo. Isso geralmente você vai aprender dentro do contexto, da sua igreja ou de uma faculdade teológica, onde os assuntos acerca da Bíblia, da palavra de Deus, vão ser aprofundados. Filmes e séries não foram feitos para isso. É um entretenimento. A série The Chosen, ela serve como um meio de evangelização. Uma forma de levar a mensagem de Jesus para aquelas pessoas que muitas vezes nunca entrariam numa igreja ou nunca teriam acesso à palavra de Deus. Então, veja, não estamos substituindo o lugar da palavra, o lugar do ensinamento, que isso é feito no ambiente da igreja, da instituição igreja, onde ali pastores, líderes vão trazer estudos, vão aprofundar a palavra.
Mas, no caso aqui da série The Chosen, é uma forma de evangelizar, de apresentar Jesus, ok? Então, a série ela vai falar sobre a vida de Jesus, vai falar quem é Jesus, qual foi a missão dele. Essa pessoa, uma vez que recebe essa mensagem através da série, ela muitas vezes vai querer saber mais de Jesus. Ou ela vai ler a Bíblia, ou ela vai procurar ir numa igreja. E dentro desse ambiente, através da leitura bíblica, ela vai comparar. Ah, mas aqui não está falando que o nome da mulher de Pedro era esse. Ou não tem esse personagem aqui na Bíblia. Ou quando estiver no culto, durante ali um sermão, o pastor, quem estiver na frente, vai falar, olha, na Bíblia não tá assim, e aquela pessoa vai começar a ser discipulada. Então, a pessoa, né, quando ela vê ali a série, Jesus está sendo apresentado a ela. É como se fosse uma carta de apresentação. E no âmbito da igreja, aquela pessoa, ela vai ser discipulada. Ela vai aprender mais profundamente da palavra, sobre os ensinamentos, o que está e o que não está na Bíblia. Então, a série é só uma forma de apresentar quem é Jesus. Não pode substituir o trabalho da igreja, que é ensinar, exortar, edificar, ok? Quarta coisa, retenha o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21 diz assim: examinai tudo, retenha o que é bom. Então nós temos que reter aquilo que é bom. Aquilo que não é bom a gente descarta, joga fora. Mas nós precisamos ter esse olhar criterioso e extrair aquilo que é bom. O que não é bom a gente joga fora. Eu vejo muitas pessoas na internet criticando a série The Chosen porque tem coisas acrescentadas, porque tem coisa onde a Bíblia não diz. E realmente, mas isso faz parte da licença poética e precisamos entender que aquilo é um entretenimento, é uma série, não é a Bíblia. Não substitui o ensinamento dentro da igreja, né? Ali o discipulado é uma forma de apresentar Jesus. Nós precisamos ter essa mentalidade. Isso faz parte do evangelismo. Quando você pega um evangelista, que ele está ali para falar de Jesus, para trazer pessoas, né, para o Senhor, ele não vai chegar ali pregando uma teologia, um ensino aprofundado, algo mais profundo. Não. Vai destrinchar o que é pré, meso, pós-tribulacionista. Não. Ele vai apresentar Jesus. E aí, uma vez que aquela pessoa recebe a mensagem, né, recebe ali a carta de apresentação de Jesus e ela quer saber mais de Jesus, ela vai para a igreja. E dentro da igreja, ela será discipulada. Ela vai ser ensinada. Séries e filmes não foram feitos para isso, mas foram feitos para trazer um panorama de algum assunto. E no caso da série The Chosen, é sobre a vida de Jesus.